Olá, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui do canal. Eu hoje vou falar de algo que está sendo muito discutido nos últimos tempos, né? Que é sobre a consciência negra. Nós tivemos agora, no dia 20 de novembro, o dia que se comemora, né? Dia da Consciência Negra, dia de Zumbi, e a gente tem que fazer uma reflexão, no meu entender, com relação a esse dia. Porque embora tenha um dia específico, né, para se comemorar e mostrar o empoderamento do povo preto no nosso país, mas a gente também tem que fazer uma reflexão da situação que esse povo preto se encontra. Porque eu tenho visto ultimamente, assim, ao longo desses últimos tempos, uma situação assim ainda muito ruim com relação à vida do preto no Brasil. Ele ainda continua passando pelos mesmos preconceitos, pelas mesmas situações de vexame e situações que sempre o deixam hostilizado. Então eu tento assim, por mais movimentos que se faça, que se tenha no nosso país, tem movimentos que já duram mais ou menos 50 anos, até movimentos de grande peso para a nossa sociedade, em que mostra que o preto ele tem a sua vida com dignidade, ele tem que ser valorizado como qualquer pessoa, ele tem que estar inserido na sociedade. Então, de diversos tipos de trabalho de inclusão, e a sociedade, pelo menos parte dela, ainda deixa de forma sempre excludente. É sempre de forma aproveitado, é sempre inferiorizado perante um caso ou outro, diante de alguma situação, e a gente está sempre tendo conhecimento. Isso é muito triste, porque já não basta a parte triste da nossa história do Brasil, de termos sido escravizados, né, durante mais de 300 anos. E mesmo após a abolição da escravatura, com tantos movimentos que tinha na época e passaram a ter depois da escravatura, a gente ainda tem casos de racismo assim estrutural no nosso país. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer realmente uma reflexão, um reconceito dos nossos próprios posicionamentos. Então, eu vejo assim, não é mais admissível uma pessoa não ser admitida no emprego pelo fato dela ser preta. Também a gente não pode aceitar mais uma pessoa que tenha pintado o cabelo como estilo, como que queira ser, porque eu acho que, afinal de contas, a gente é dono do nosso corpo. E a gente faz o nosso corpo que a gente achar que é melhor. E o fato de ter o cabelo pintado ser, de uma forma muito cruel, achar que aquela pessoa está num limbo de marginalidade. E generalizar, como se todas as pessoas pretas que pintassem o cabelo tivessem um mesmo caráter, mas um caráter, ou melhor, sem caráter. Então, ela fica num grau de vulnerabilidade que pode ser confundido. Acham que você que passou ali pela rua seja parecido com alguém que estiver no alvo da polícia, e se der que matar você, vai matar porque achou que você era parecido, pelo fato de você ter cabelo pintado. Quer dizer, o negro não pode nem sequer mudar o seu aspecto físico. O negro continua sempre sendo subserviente para servir, continuar servindo o branco. O negro tem que se enquadrar numa cultura branca, de uma certa forma, como se fosse assim, uma branqueadura. Não sei se existe essa palavra. Um branqueamento, vamos falar assim. Porque tudo que é colocado como bonito, como padrão, está inspirado nos valores e nos conceitos europeus. Ou seja, é uma população basicamente branca. Então, o negro precisa, para se mostrar que ele tem valor dentro da sua própria raça negra, preta, como queiram dizer, ele tem que se mostrar em excelência. Porque se ele não se mostrar que ele tem intelectualidade, de forma que possa realmente ser conceituado, ser respeitado
como aquele indivíduo é preto, mas ele tem o mesmo valor como qualquer outro indivíduo, ele tem que ser assim, PhD em tudo. E aí ele vai ganhar visibilidade, respeito e a consideração como qualquer cidadão merece ter. Porque se não for assim, ele vai continuar sendo aquele macaco, preto fedido, aquela neguinha da televisão. Então é sempre dessa forma desrespeitosa com relação à população preta. Então esse dia 20 de novembro é um dia que realmente temos que fazer uma reflexão sobre todas as nossas formas de tratamento com relação à população preta. Porque aquela música que hoje realmente não é mais nem aconselhável, nem de brincadeira de cantar ela, né? Aquela que fala sobre neguinha do cabelo duro, né? Qual é o pente que se penteia. Então, isso é uma forma ainda de um racismo estrutural. Porque o cabelo do preto, porque o cabelo preto é duro e por ser duro acha que é feio, por ser feio tem que ser mudado, tem que ser de uma forma que ele possa ser alisado, que para garantir ali uma beleza. Não, nós somos de raça preta e o preto tem as suas características. E a característica, o cabelo é crespo. Não significa que o cabelo crespo seja um cabelo feio, ou um cabelo maltratado, ou um cabelo esquisito, que isso não te dê uma beleza. Então, é preciso fazer um preconceito do que realmente se deve e da forma como o negro tem que ser respeitado. O negro, ele tem a sua intelectualidade, ele tem a sua cultura, uma cultura de respeito, como qualquer outra cultura. Nós, a cultura negra, a gente sabe que veio de origem e isso tem que ter uma representatividade, porque, afinal de contas, a nossa formação, a formação do povo brasileiro, é uma formação basicamente, de negros e pardos. Já dados estatísticos provam isso, que tem uma população negra e pardos em sua maioria. Então, como é que pode as pessoas ainda rejeitarem a pessoa preta? Então, isso não pode ter mais esse tipo de situação. Uma pessoa, para ele chegar numa loja de departamentos, pode ser alvo de suspeita que ela possa estar ali, não com interesse de olhar ou de comprar. Pode estar com interesse até mesmo de furtar, como se todo negro tivesse esse tipo de atitude. Da mesma forma como a gente sabe que, por razões históricas, existe a população negra ficou à margem da sociedade após a abolição da escravatura, porque eles não tinham nem sequer identidade, não eram nem considerados gente. Então, é claro que, mesmo com a liberdade que foi conquistada, eles não tinham como fazer com essa liberdade de forma que eles tivessem uma vida digna. Então, a gente vê que, por surgindo uma população negra à margem da sociedade, ocupando lugares que ainda não tinham sido, não tinha uma urbanização, uma forma de vida, né, nos morros e outros lugares, justamente porque não tinham como, de que maneira iam sobreviver. Tiveram que se virar. E nisso foi criando toda uma história, nisso foram tendo desdobramentos de movimentos para justamente tentar, de uma forma ou de outra, combater as desigualdades sociais, o racismo estrutural, e até hoje, depois de mais de 130 anos de abolição da escravatura, a gente ainda tem esses problemas ainda acontecendo de forma muito frequente no Brasil. E isso precisa ser combatido. Mas para se combater, tem que haver, assim, na minha opinião, uma coisa assim, desde da família, já passar, principalmente para quem não sofre esse tipo de problema, já começar a entender o quanto é cruel tratar um negro o chamando de macaco ou dando um outro tipo de apelido, vamos dizer assim, de xingamento, que isso venha assim, humilhá-lo de uma certa forma. Então, é necessário que as famílias,
que os pais e mães já comecem, tendo seus filhos ainda pequenos, comecem a entender que todos nós devemos ser amados, devemos estar sempre inclusos em qualquer projeto. Então, não importa se você é negro, se você é indígena, se você é branco, se você é amarelo ou qualquer outra coisa. Não importa que você é ser humano, nós vivemos num planeta com várias culturas, são etnias diferentes, em partes do mundo é dessa forma, uns são, vamos dizer assim, brancos, outros são asiáticos, outros são africanos, cada um com as suas características. E nós, brasileiros, que somos misturados, que somos, na sua forma, na sua formação, tendo todas essas referências, é claro que não somos um povo essencialmente branco ou essencialmente negro, que for. É todo mundo misturado. E qual é o problema em relação a isso? Eu não vejo nenhum problema. Então, tem que haver realmente uma outra forma de tratamento para que a gente não tenha mais com frequência as atitudes que a gente vem acompanhando aí ao longo dos anos. Então, a gente tem que realmente ressignificar a postura nossa com relação ao povo preto. O povo preto, ele tem cultura, ele tem a sua intelectualidade, ele merece o nosso respeito, merece a nossa consideração e merece ser tratado com igualdade. Infelizmente, a gente tem ainda, nós estamos vivendo com muita desigualdade social por vários motivos, por várias razões, mas isso a gente tenta-se, né, de cada período, a cada momento, tenta-se fazer alguma coisa para poder minimizar isso, tentar resolver de alguma forma. Então, a luta é uma luta grande, é uma luta profunda, mas é algo que precisa realmente ser feito e precisa ser trabalhado. Eu vejo também que, na parte da educação, já que a população negra sempre teve menos acesso à educação, menos acesso à saúde, menos acesso à moradia digna, tudo é de uma forma diferenciada, mas de forma inferior para a população preta. Então, eu vejo que a educação seria o caminho melhor para isso. Um dos caminhos é a educação como um todo. Nas escolas, inclusive, já está tendo no currículo a cultura afro, né? Isso está sendo, aos poucos, sendo implantado nas escolas, mas isso é importante que se tenha de forma realmente efetiva e que a sociedade civil também tem que participar desse engajamento. Então, não basta só o aluno ter o conhecimento didático sobre toda a cultura afro e ter posturas na família de forma racista. Então, isso vai criar, e assim, uma sociedade meio hipócrita. Então, vamos tentar dar um outro rumo que a população preta, como é a maioria do Brasil, se sinta incluída verdadeiramente na sociedade com todos os seus direitos. Porque isso, sim, é uma inclusão, vamos dizer assim, honesta, efetiva e que a população futura, né? Porque nós temos as crianças pretas que também já começam a passar por esses problemas de racismo estrutural, e isso precisa ser mudado. E justamente a gente tem que entender que o mundo vai se movimentando. Então, são novas gerações futuras de pretos, de brancos, de indígenas, do que seja, que precisam ter um outro conceito de tratamento. Então, eu vejo que é muito importante que nós pensemos bem sobre os nossos posicionamentos e ver naquele ponto que a gente esteja errando. Às vezes é um erro porque é baseado numa cultura que sempre foi de uma forma em que coloca sempre o negro em situação de vulnerabilidade e que a gente, às vezes, comete pequenos erros sem saber que a gente está errando profundamente, atingindo aquela pessoa que, ela sendo vítima, ela que vai realmente saber a profundidade da sua dor.
Quem não está e nem vai passar por isso, mesmo que tenha, que conheça, que reconheça, né, que isso acontece, mas a dor é realmente de quem realmente sofre as consequências de todo dia por essa questão do racismo. Então é importante que nós pensemos, repensemos, reconceituemos todos os nossos posicionamentos com relação a todo tipo de preconceito. Porque racismo, a gente sabe que é crime. Isso está lá, é constitucional. Então, e é inafiançável. Então, a gente tem que realmente pensar bem de até mesmo se dirigir a alguém, não cometer algum ato nesse sentido. Que é muito cruel, gente. Pensa bem. Você sendo preto, você já sabe que tem um histórico, né, que já não lhe é favorável, e você viver num mundo que a cada dia a gente tem assim a ideia de que o mundo está se desenvolvendo, o mundo está partindo para nova era, nós estamos no século XXI, daqui a pouco vai chegar em outro século, a gente continua tendo os mesmos tipos de tratamento de que você, sendo preto, sabe do seu passado e continua sofrendo as mesmas coisas, não é possível que isso continue dessa forma. Então, vamos tentar fazer com que esses valores, que não são os mais recomendáveis, sofrem alguma alteração por nós mesmos. A gente é que tem que fazer com que ajude a todos os movimentos que lutam contra o racismo e pela igualdade racial e pela equidade racial, a gente também, cada um de nós, da sociedade civil, seja segmento que for, a gente contribuir para que realmente essa mudança aconteça e a gente vê os reflexos para que a gente tenha realmente um mundo melhor. Eu vejo isso que é necessário, é importante para cada um de nós e para que a gente realmente veja a sociedade brasileira de outra forma, onde o negro tem a sua participação efetiva, ele tem a posição mais de destaque na sociedade. A gente sabe que tem poucos negros que estejam fazendo uma representação efetiva, porque há preconceito em vários setores. Então, a gente não vê um negro se destacando tão bem como deveria num setor, vamos dizer assim, de um órgão público ou de uma posição comissionada no governo, e a gente também vê que existem ainda preconceitos ao negro com relação a ele se destacar em qualquer sociedade, porque ele está sempre sendo testado se realmente ele tem o valor que a gente deva respeitá-lo, que é lógico que a gente tem que respeitar, mas é sempre testado, é sempre colocado assim, de uma forma que ele fique assim, tentando ver como ele pode mostrar que ele tem o seu valor. Então, isso precisa realmente mudar esse quadro, entende? Então, nós temos que fazer esse reconceito. Eu acho que é a melhor forma que a gente vai ter para que haja uma igualdade e não desigualdade social e a gente consiga eliminar de uma vez por todas o racismo no Brasil. É assim que eu penso, eu acho que isso tem que ser bem discutido, ok? Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa aí o seu comentário, compartilhe com os amigos. E se você ainda não está inscrito no canal e quiser se inscrever, se inscreva e ative o sininho para receber sempre a notificação de vídeos novos. E é importante, cada vez que alguma pessoa, algum que esteja assistindo, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer, a se desenvolver e se ter motivado para a gente continuar produzindo os vídeos, ok? Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Madruga, do canal Madrugada RJ. Ele está sempre apoiando o canal. Inclusive, é um canal que eu recomendo para que você assista. É um canal muito interessante, onde ele mostra a cidade à noite.
né? Mostra todo o Rio de Janeiro, já mostrou até, inclusive, a cidade de São Paulo, porque geralmente a gente tem uma impressão da cidade durante o dia, né? Do sol, né? Das coisas que acontecem durante o dia. Então, ele mostra uma realidade à noite. Então, é uma outra impressão que a gente tem da cidade. E eu acho esse canal muito interessante e eu quero aproveitar ao Madruga, que é o dono do canal, para agradecer o apoio que ele tem dado ao canal aqui, Nil Rodrigues, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e eu fico aguardando vocês no próximo vídeo.